Texto base de nosso estudo de hoje, Atos. Então nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é o que o nome diz, Atos dos Apóstolos. Nós poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo, né? Podíamos chamar de Atos do Espírito Santo. Agora, Atos dos Apóstolos, ele é um livro, irmão, que se você for ver bem mesmo, ele não encerrou. Quem que lidera um life group? Ele levanta a mão. Lidera uma célula. Fica com a mão levantada só um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Gente, o livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito através de você. Você não entendeu esse privilégio. Você falou um amém muito mais ameninho. Tem que ser um amém mais uau, cara. Sério, pastor, sério. O Espírito Santo de Deus, na quinta-feira, às 20h30, na minha casa, ele estará assim, ó, venham, que eu quero tocar cada um de vocês. Que é a minha célula, cara. Quando a gente prepara lá e tal, eu saio orando por aqueles banquinhos, eu falo, Espírito Santo, que a pessoa sente no seu colo. Antes eu era menos ousado, eu botava um banquinho assim, ó, Espírito Santo, você sente aqui. Aí eu falei, não, de hoje em diante todo mundo vai sentar no colo do papai, eu vou sentar no colo do Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Ter o entendimento que não é nós quem vivemos, é Cristo quem vive em nós. Quando eu começo a caminhar de forma que Cristo mora em mim, porque Deus falou, eu não habito em templo construído por mãos humanas. Quem que construiu você e eu? Nessa ele habita, porque foi o que ele fez. Gente, que você possa ouvir essa mensagem a partir de hoje, com esse entendimento, que você, quando você prepara o seu life group, quando você vai para o discipulado, Atos dos Apóstolos está sendo escrito. Pastor, não lidera o life group, então eu não estou escrevendo Atos dos Apóstolos, você está aqui. Existe a palavra de Deus, ela é semente, ela está sendo pregada. E saiu o semeador a semear, jogou a sua semente, parte caiu no caminho, mas os pássaros a roubaram. Então nós repreendemos todo pássaro do diabo aqui, em nome de Jesus. Parte caiu sobre os espinhos, brotaram, mas logo ficaram abafados pelos espinhos e não frutificaram. Então nós cortamos todas as ortigueiras que tiver por aqui agora, em nome de Jesus. Parte caiu sobre a pedra, logo brotou, mas o solo era muito raso e não teve força para crescer. Então nós limpamos esse caminho e tiramos as pedras para plantar essa semente em nome de Jesus. Mas parte caiu sobre terra fértil. Coloca a mão no seu coração. Fala assim, coraçãozinho. Ah, coraçãozinho. Agora você tem que ser meio em nome de Jesus. Isso, sabe quando você vai assim com fé? Não é só assim, ó, em nome de Jesus, não, é em nome de Jesus. Se torne agora uma terra fértil. Põe a mão na cabeça e fala assim, pensamento. Eu ordeno que você seja cativo ao Espírito Santo. Espírito Santo, toma cativo os meus pensamentos, em nome de Jesus. Atos 1, então, vamos lá para a partir do versículo 5. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, os evangelhos todos já existem, certo? Assim, não literal, mas na prática já tinha acontecido. Versículo 5 do Atos 1. Pois, o escritor está explicando, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se eu não me engano, essa aqui é a minha versão é NVI, tá? Isso aí. Que eu estou lendo aqui no meu celular. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel?
Versículo 7, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Toma. 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, a uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco. Terra. 11. Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentro de vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Ai, Jesus amado, meu Deus do céu, cara. Da mesma forma as nuvens foram carregando, ele virá sobre as nuvens. Esse é o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Rei, nosso Jesus. Veio como um cordeirinho, uma ovelha calada na mão do seu tosqueador, não abriu a boca enquanto ia para o matadouro, mas ele voltará como um leão. Esse é o nosso Senhor Jesus. O mundo pode achar que nós somos fracos, mas quando o Senhor olha para nós, Ele fala: é a minha igreja. E a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Palavras de poder do Espírito Santo. E é sobre esse o assunto que se trata, que eu quero tratar com vocês. O governo de Cristo pelo poder de Deus. É um assunto, irmão, que eu gosto de falar e eu posso ficar muito tempo falando. Mas eu pedi: Espírito Santo, me ajuda a tornar isso entendível, para que todos possam entender. Então, aí ele começou a me ensinar, né? Aí eu gosto de ficar analisando os textos. Então, do verso 5 ao verso 7, eu vou ler rapidinho, tá? Não precisa nem pôr no telão. Pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Então Jesus vem com uma notícia desse naipe. É o seguinte: daqui a pouco dia, o poder de Deus, o Espírito, eles sabiam que é o Espírito Santo, irmão, tá? O povo judeu sabe que é o Espírito Santo. Eles sabiam. E Jesus dá uma notícia que, o céu vai vir habitar sobre vocês. O próprio Deus vem habitar sobre vocês. A pergunta dos bênçãos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele falando de algo tão poderoso, irmãos. E os discípulos estavam olhando para o reino da terra. Aí Jesus dá um tapa na rosca do ouvido deles, irmão. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, analisando isso aqui, veja a dificuldade dos discípulos entenderem que o reino de que Jesus pregou e sempre pregou, não é um reino terreno, é um reino celestial. Eu estou falando do reino de Deus, o reino dos céus, porque existe o reinado milenário, é outra história, irmão. Ele será estabelecido pelo governo, pelo poder de Deus, sim. Mas agora, enquanto vivemos, nós vivemos o reino de Deus, sim ou não? Sim. Sim. Agora, esse reino que Jesus estava pregando, a primeira pregação de Jesus, irmãos, não foi assim: querido, eu te amo. Sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado diante de vós o reino dos céus. Essa foi a primeira pregação de Jesus. Ele nunca aliviou, irmão. Jesus nunca aliviou, nunca. Não há alívio. Há pregação para arrependimento. Arrependeu-se, mude de vida. Mas não é esse o assunto específico
que nós vamos tratar. Então Jesus estava falando de algo muito mais poderoso que qualquer outro tipo de arma ou força humana, de autoridade humana, de influência humana, de qualquer coisa que o homem possa produzir. Ele está falando de algo muito mais forte e muito mais poderoso que isso. Só que os discípulos não estavam entendendo. Só que eu não vejo Jesus cobrando eles entender. Eu vejo Jesus dando a solução. Ele trouxe a solução. Ele falou, ele não cobrou, ele só podou com os discípulos com base na sua ignorância, questionaram acerca de algo que não compete a eles. Vamos lá, vamos trazer para a nossa prática. Quantas vezes nós questionamos a Deus e a gente não sabe que na verdade nós estamos falando besteira? Por quê? Primeiro, porque provavelmente está baseado na nossa própria vontade que nós estamos questionando. E a palavra do Senhor nos ensina que tudo que você pedir alinhado à vontade de Deus, Ele vai te dar. Sim, a palavra nos ensina isso. Tudo que você pedir alinhado à vontade de Deus, Ele vai te dar. Amém? Outra, nós achamos que entendemos Deus. A gente acha que consegue explicar Deus. O máximo que a gente vai conseguir é chegar a um entendimento de um versículo e falar uau! Só que daqui 10 minutos, se você ler de volta, já é um uau, uau. E se você viver aquele princípio que você aprendeu, daqui um ano você vai olhar e falar, nossa cara, como eu era tongo. Naquele mesmo princípio, não é que ele deixou de existir, é que a verdade se completou. A revelação de Cristo naquela verdade ampliou, aumentou, o seu entendimento abriu. Só que existe uma situação sobre entendimento abrir. Fala lugar, fala assim pessoas, fala assim revelação, Cristo, Espírito Santo. Tem que estar tudo meio que no mesmo lugar, irmão. Nós precisamos começar a compreender como que essa dinâmica acontece. Então, Jesus Cristo, Ele não ficou pegando no pé deles, Ele só alinhou as coisas e deu a receita. E aqui vem uma prática para nós. Por exemplo, prática, tá? Nós aqui igreja, como eu falei, eu tenho que correr, senão eu vai muito longe aqui, vou pular. Gente, é impossível. Escreva o que eu estou te falando, já falei isso várias vezes. Ouça o que eu vou te falar. Ouça, porque é o Espírito Santo falando na igreja. Tá? Sou eu aqui, Michel, mas o Espírito Santo está falando através da minha vida. É impossível discipular pessoas que não querem ser discípulas de Jesus. Impossível. Não tem como. Agora, Jesus Cristo, Ele sempre vai te dar a oportunidade. Eu vejo 2 exemplos que me marcam muito. Sem a revelação do Espírito, sem a mente renovada pelo Espírito, sem um batismo no Espírito, sem uma visão espiritual, irmão, nós nunca teremos, escuta o que eu vou lhe falar, nunca, a palavra nunca e sempre é muito terrível, irmão, porque ela fecha, né? São palavras que fecham. Mas, eu vou trocar o nunca, dificilmente nós teremos uma revelação de Cristo se nós alimentamos pensamentos carnais. Se eu opto por um estilo de vida carnal, a probabilidade de eu ter uma revelação espiritual é quase nula. Eu vou mostrar para vocês. É o Salmo 133, por exemplo. Quem sabe de cabeça, manda aí. Fogo. Pode pôr no telão, filha? Salmo 133. Pode pôr no NVI mesmo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união.
é como óleo precioso derramado sobre a cabeça e que desce pela barba, a barba de Arão, sacerdócio, até a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Aquela palavra ali, ela é literalmente o que ela escreve: neste local de comunhão, neste local de unidade, neste local de comunidade, neste local de koinonia, a bênção e vida eterna. Por que que você acha que o diabo está trabalhando cada vez mais para as pessoas serem enganadas e achar que não precisa de igreja? Hebreus 10, 25, você pode colocar para mim também, filha, por gentileza? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É um sinal do fim dos tempos. O povo deixar de congregar, o povo vir com uma vibe que não precisa de igreja. Sabe, irmãos, é muito importante saber, porque o que eu vou falar em seguida aqui, você vai ver a importância de ser igreja, a importância de congregarmos, a importância da célula. Está perdendo, irmão, eu aprendi isso cedo, está perdendo um local onde os discípulos de Jesus estão reunidos. E há o governo de Deus através da comunidade dos discípulos. Mas eu não quero governar nada. Então você realmente não deveria governar, porque você já vai entender, porque todo governo de Cristo começa por começar a governar você mesmo. Por isso que nós lemos as escrituras, fala assim, que não andemos mais como meninos, sendo levados de um vento para o outro, de um lado para o outro, por vento de doutrina. Não sejamos mais como meninos. O que acontece? Quando vem o texto, quando vem a revelação, quando vem o poder do Espírito, vem a prensa, vem a prova, vem a purificação da fé. Aí foge. Só que é ali que se ordena a bênção e a vida eterna. É ali, é neste local. Então, existe um poder de revelação de Deus. E eu oro para que esse poder seja o que revele em nossos corações, esse Tadel em diante. Amém? Ah, tá, eu achei que estava chamando. É que Tadel assim é meio aula, daí dá para a gente ter que conversar, tá, irmão? Olha só, os discípulos do caminho de Emaús passaram o quê? Quantas horas, Alex? Umas 8 horas. Andando com Jesus, conversando com Jesus. E eles querendo falar, não, pô, quem você é, rapaz? Você não está em Nárnia? Você não ouviu falar desse Galileu e tal, e tal, e tal? Daí Jesus começou a contar, falar. Jesus pegou 3 anos e meio de ensino e fez um intensivão, um expresso, primeiro que teve, foi lá no caminho de Emaús. Mas chegou num momento de koinonia, comunhão, mesa, que se abriu-lhes o entendimento. Pum! E eles falaram, uau, não era ele? Acaso não queimava o nosso coração quando ele dissertava acerca das Escrituras? Foi na mesa, foi na comunhão, foi quando estavam juntos. Não há governo de Deus se o povo dele não se une. Quando em vez de eu me humilhar, de eu aprender, eu me ensoberbeço, fico arrogante, não me submeto, não aprendo com o meu irmão. Eu acho que o meu irmão é menos que eu não aprendo com ele. Gente, dá para aprender com todo mundo. Esse menino está aprendendo, tá ali, discipulador, discípulo. Discipulador Nando, discípulo Diego. Desde que eu cheguei aqui, ele está ali, pastor, você vai querer água, pastor isso, pastor aquilo. O pé está pegando todos os detalhezinhos. Eu falo, cara, eu me fiz, será que eu sou assim com o meu discipulador quando eu estou perto dele?
porque eu quero isso para mim aprender. Então não há, irmãos, não há poder de Deus quando não há unidade. Outra coisa, Eliseu orou, 2 Reis 6:11. É do 11 ao 17, então eu vou resumir aqui. Eliseu orou que Deus abrisse os olhos do jovem para que enxergasse aquela realidade, o texto fala realidade. Fala assim comigo: existe uma realidade que os meus olhos não podem enxergar, mas com a revelação do Espírito eu posso ver todas as coisas. O homem espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. O mundo não discerne um homem espiritual. O homem espiritual discerne todas as coisas. Bíblia, palavra de Deus. Estava lá o moço do profeta desesperado, irmão. Os exércitos cercaram ele, porque tudo que o exército inimigo planejava para destruir o rei, o profeta lá, seu negócio é o seguinte: rei, fulano de tal lá do rei, não lembro o nome dele, está planejando atacar você por aqui. Aí os profetas do outro rei, não dá para fazer nada, porque o profeta deles vai lá e denuncia tudo que nós planejamos. Então vamos matar esse profeta. Pegou todos os exércitos, foram lá. Chegaram lá, cercaram o profeta bem de boa, irmão. Entrou o pior, meu Deus, profeta! Meu Deus, é um profeta! Olha a diferença de um homem espiritual e de um homem carnal. De um homem com revelação do Espírito e outro sem revelação. Não tem paz. Meu Deus, vamos morrer. A imagem que me vem na cabeça, o profeta falou assim: olha a oração dele. Ele orou para que Deus abrisse os olhos do jovem para que enxergasse aquela realidade. O homem espiritual sabe o que está enxergando. Ele sabe para onde está olhando. Ele conhece a realidade espiritual da coisa. Não é assim, deixa ele ver o que está rolando. Não, é aquela realidade. O Espírito Santo faz você enxergar aquela realidade. Sabe por que você tem crise de identidade ministerial? Porque você não enxerga aquela realidade que o Espírito Santo tem sobre você. Sabe por que você sofre? Eu estou cansado. É um fardo carregar, liderar. Está todo mundo cansado, porque é um fardo, porque não enxerga aquela realidade. Não enxerga, cara. Aí o profeta orou: Deus, deixa eu chegar àquela realidade. Chegou o mate, balançou a bombacha, chamou. Tá vendo aí, ô boca aberta? Esse é o modo versão guaratubana dessa versão de 2 Reis, nova versão NVG, nova versão guaratubana. Seu Tife, essa aqui é o guaratubana. Seu Tife. Ele olhou os exércitos cercando lá no monte, mas a hora que ele viu em volta os cavalos, as milícias de anjo, irmão, muito maior é o que está com nós do que está no mundo, irmão. Olha para mim, aprenda a enxergar essa realidade. Mas eu estou em pecado, eu estou tudo ferrado. Peça perdão, chame ele, confesse e caminhe de volta a benção. Eu prefiro ficar assim. Então fica. Nossa oração tem sido: Deus. Eu estava lá no meu quarto de oração, eu peguei a foto de todo mundo, dos meus discípulos, eu botei num coube, tá igual a reunião do Zoom, irmão. Tive que passar a página 1, página 2 com as fotos, e comecei a orar. Eu estava cantando uma música da Misty Edwards, que eu gosto muito, chamada Garden. É linda essa música, é demais, irmãos. Do jardim fechado, do jardim que Jesus, eu estava orando por eles, e aí eu me vi, eu falei: gente, eu era um lixão. Ai, Deus, cara, Jesus me pegou e construiu um jardim dentro de mim, cara. Lixo. Quem você é sem Jesus? Quem nós somos sem Jesus? Ele construiu um jardim e ele fez uma cópia de chave. Ele deu a chave para mim
fez uma cópia e ficou para ele. Falou: quando você quiser, eu venho, eu tenho a chave. Só que ele prefere que você use a tua. Eu vou trazer um dia uma ministração sobre isso. Eu estou trabalhando ela. Existe um jardim selado que o Senhor construiu dentro de você. As sementes que estão lá são sementes de vida. Tudo que o diabo quer, ele morre de ciúme, irmão, porque ele não consegue ter um jardim desse com você. Tudo que ele bota a mão apodrece e morre. Tudo que Jesus bota a mão ganha vida. E aroma dele ainda por cima. Aleluia! Aquela realidade, uma revelação do Espírito, faz você ter aquela realidade. Versículo 7, então no verso 7 Jesus encerra o assunto falando traz uma instância superior. Falei a palavra certa, Marcos? Instância superior? Falei, instância superior, e coloca todos no seu devido lugar. Aqui tem um probleminha. Nós não gostamos de sermos colocados no nosso devido lugar. Nós queremos ser o dono do nosso lugar, o Senhor do meu destino. Amém, irmão? Você pode ser o Senhor do seu destino, desde que esse senhorio esteja debaixo do Senhor dos senhores. Eu sou Senhor do meu destino, mas tem um Senhor que é Senhor desse Senhor aqui. Eu sou rei e sacerdote, só que Ele é rei de reis. Eu sou sacerdote sim, mas existe um sumo sacerdote, que é Jesus. Precisamos entender essa realidade espiritual. Muitas vezes não gostamos de sermos colocados no nosso devido lugar, principalmente quando estamos ocupando um lugar que deveria pertencer a Deus na nossa vida. É aqui começam os pontos onde é impossível discipular um discípulo que não é discípulo de Jesus. Possível, porque existe uma área de apostasia na vida da pessoa, uma área que está apostatando, porque agora essa pessoa é o Senhor sobre aquela área. Aí o discípulo de Jesus, que só está cumprindo com o mandamento de Jesus, que tem o entendimento que Jesus Cristo falou: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vão e façam discípulos das nações, batizam-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-os a obedecer tudo que eu vos ordenei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Quem que está com uma pessoa fazendo discípulo? Quem que está, irmão? Espírito Santo. Deus, Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Então esse discípulo cheio de Jesus, ele vai confrontar essa área de apostasia, que não apostatou ainda, mas já está apostatando, já abriu brechas na muralha. Ele vai confrontar, mas esse discípulo que ele está sendo feito, não tem o Senhor Jesus como realmente o Senhor da sua vida. Vai bugar. Vai bugar. E aqui fica uma prática de Tadeu, queridos discipuladores que estão aqui. Não discipule mais sem o Espírito Santo. Não faça discipulado sem o Espírito Santo. E como eu ensinei os meus discípulos a ministrar um Tadel, nunca pese a balança de um lado só, bota a pedra do outro lado. Eu acho que o meu discipulador não me discipulou pelo Espírito Santo. Cuidado, porque pode ter uma trave no teu olho e você não está enxergando. Só enxerga o cisco, mas não enxerga a trave. Essa ministração ela chega num ponto, num assunto, num tema chamado o preço do discipulado. O preço do discipulado. Quem sabe o preço do discipulado? O preço do discipulado é tudo, irmão. A salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus pode te custar tudo. Pastor, o senhor está falando bem. É discípulo de Jesus, não de fulano de tal. Por que Jesus
falou, ide e fazei discípulos. Por que Jesus, João 17, Jesus fala assim, você ouve a palavra, está consumado em 2 lugares na Bíblia. João 17 e lá depois na cruz, no final lá. Ele fala, Senhor, Jesus, eu tenho consumado a obra que me deste a fazer. João 17, eu não lembro qual que é o versículo agora, Alec. Eu não anotei isso aí, está vindo agora. Jesus não tinha morrido ainda, Jesus não estava indo para a cruz ainda. Sabe o que Jesus já tinha feito? Discípulos. Jesus já tinha feito os seus discípulos. Ele consumou a obra. Então Jesus confiou, quando você lê Coríntios, tem porém esse tesouro em vasos de barro. Qual que é o tesouro? A glória de Deus habitando dentro de vaso de barro, cara. João 17, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Para mim, João 17 é o capítulo chave da Bíblia. Eu dei-lhes a glória que tu me deste. Qual é a glória? A palavra de vida. E é essa palavra de vida que ele fala, ensina-os a obedecer todas as coisas que eu vos ensinei. Fazendo isso, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então no discipulado, quem está ali é Jesus. Amém, queridos? Como eu falei, áreas de apostasia. O discipulador que ora pelos seus discípulos, que verdadeiramente ama as pessoas que Deus colocou debaixo dele. Deus revela, irmão. Deus fala. Talvez não fale assim com clareza específica. Às vezes acontece, eu já vi situações de Deus revelar exatamente o que está acontecendo. Assim, igual Natan com Davi. Essa ovelha foi roubada. Então esse Senhor é você, Davi. Acontece. Então o discípulo que ora, Deus revela. O Espírito do Pai está ligado ao coração do Filho. Então quando começa a resistir a essa ação espiritual, isso chama-se rebeldia. Não é contra o pastor, contra o líder, contra o discipulador. É contra o espírito de paternidade. Volto a falar. O discipulador que ora, que geme, que olha para a foto do discípulo e chora de dor, porque Deus está trabalhando algo. Esse Deus revela. Muitas vezes queremos que nossos discípulos enxerguem o que estamos enxergando, discipuladores. Mas irmão, discipulador querido, ele não vai enxergar sem uma intervenção divina. Não vai. Então, discipulador querido, se você é um cara que tem medo, é retraído ao extremo, a ponto de não ser covarde, mas se aquilo que Apocalipse fala assim, os tímidos não herdarão o reino de Deus. O que é tímido? Não é porque o cara é tímido, personalidade tímida, não, eu sou acanhado e tal. Não, é o tímido de ter medo de falar o que Deus quer que fale, medo de confrontar, por causa de medo de perder. Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém perde o que é, só perde ou só sai o que não é. Porque, meu irmão, nós nunca vamos ver maçã debaixo de um pé de laranja. Nós nunca vamos ver laranja dando num pé de maçã, nunca. Pode a figueira dar abrolhos, espinhos? Não tem como, vai dar figo. Então, tem muita coisa, discipulador amado, que você gostaria de falar com o seu discípulo, que você já percebeu, já viu que está errado, tem uma atitude errada. Ele quer uma coisa, ele fala que quer uma coisa, mas a atitude dele leva ele para o outro caminho. Não fale,
enquanto você não orar, não jejuar, e tu não vir com uma palavra de poder. A Bíblia não descreve quanto tempo eles ficaram ali bugados. Eu estou tentando trazer algo muito sério, irmãos, mas com muita leveza, porque a hora que eu trazer a aplicação disso aqui, ela vai pesar. Ela vai pesar. E assim, antes você não sabia, agora você sabe, então ele será cobrado. Porque tudo que lhe é dado, ele será cobrado. Tudo que lhe é confiado, muito mais lhe será pedido. No verso 9, você lê assim, põe lá o 9, filho, Atos 1:9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de vista deles. Versículo 10. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Tem muita gente fazendo isso, meu irmão, achando que Deus vai mudar a vida dele. Deus só não mudou como já te comissionou, irmão. Você está perdendo tempo. E fazendo estudo, analisando, vendo o original, pesquisando outra versão, indo lá naquelas de 1900 e bolinha. O tom dos seres ministradores, que Deus faz os seus ministros como labaredas de fogo e dos seus anjos como vento. O tom deles mostra que desde aquele tempo já há uma urgência. Urgência. Olha o tom dos caras. Vamos ver na NVI primeiro, versículo 11. Põe lá, filha. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Tipo, what? Eu e a Fran, a gente gosta de assistir filme. Esses dias eu descobri que tu come um pacote de pipoca num filme, irmão. Pipoca engorda, Ani? Por que tá rindo? Um azeitinho e sazon. Irmão, pois é, tem que comer meio balde de pipoca. E só meio pacote de mandita. E um copo de guaraná só. Olha só. Sabe aqueles filmes que você fala assim, até que tá legal, de repente ele acaba? Tipo assim, você fica... As letrinhas. É que eu aprendi a assistir filme, eu já sei que o filme vai acabar assim no início. Mas tem uns que prendem de todo jeito, e eu sei que vai cair. A Fran fica empolgada, ela não acredita que vai acabar. Eu falei, claro que vai, é óbvio. Acaba. Então os discípulos estavam assim, irmão. Por quê? Porque lhes faltava a revelação que quem continuaria aquela obra era eles. Não era mais Jesus, era eles. O bastão já tinha sido passado. O que você está fazendo da tua vida? Eu estou olhando o meu chamado. Talvez esse seja o seu problema. Você está vivendo mais o seu chamado e muito pouco o chamado de Deus. Porque o chamado de Deus, eu ouvi isso do Mateus Souza. Pastor Michel, a pessoa mais perita em arrebentar com a reputação das pessoas chama-se Espírito Santo. Porque um homem movido pelo Espírito Santo, ele se humilha, ele pede perdão. Tá nem aí, meu irmão. Tá nem aí mais para a vida dele. Os discípulos, os anjos chegaram assim, cara, ei, oh, hello! Terra chamando. Nós precisamos entender que o comissionamento de fazer discípulo não tem a ver com chamado, irmão. Não tem a ver, eu não quero fazer discípulo. Querido, a nossa igreja atende a grande comissão de Jesus. Nós não vamos arregar de fazer discípulos, que foi o que Jesus pediu para a gente fazer.
Aí eu não sei se eu vou fazer. Amém. Amém. Você passar um tempo achar que não vai fazer, mas vai chegar uma hora que, se você quer o Espírito Santo, entenda que você vai ter que ser testemunha de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Agora me responde uma coisa: o que é ser testemunha de Jesus? Todo mundo lê esse texto e fala: uau, eu vou pregar, aleluia, testemunha de Jesus, Espírito. Quando lê Atos 1:8, o que a pessoa pensa? O Espírito Santo, o Xaraba canta, o Nagasub, achei. Amém, irmão? Funciona. Bom, quem me conhece sabe que eu sou desses, né? De fazer shh e tudo mais, igual o Juan. De pular, de cair no chão, eu não estou nem aí. De gritar. Eu não estou tirando sarro, eu estou falando que não é só isso. O grande sacada de Atos 1:8 não é o batismo no Espírito Santo. É a atitude de corresponder ao poder de governo de Cristo na terra, chamado Espírito Santo. O pastor Antônio Cirilo falou uma frase há muitos anos atrás, essa marca a minha vida. O que marca um avivamento não é o poder de Deus, é a resposta do povo ao poder de Deus. Afinal de contas, o que nos dá vida é o Espírito de vida de Deus. E o único que pode reavivar alguma coisa chama-se Espírito Santo de Deus. Eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas eu não consigo, irmão. Não posso, vou ter que acabar. Vem aqui, pessoal do louvor, vem para cá. Para a gente poder encerrar, acho que entender um pouco mais e deixar um gancho para a próxima palavra. Grave uma coisa: existe uma vontade no coração de Deus. Na verdade não é uma vontade, essa vontade vem expressa para a gente, mas existe uma realidade espiritual que chama-se governo de Jesus. Amém, irmão? Está me ouvindo? Governo de Cristo. Esse governo, ele não vai se dar através de atitude, de arma, de poder humano. Quem vai fazer algo parecido, vai ficar muito parecidinho, é o anticristo. Que inclusive, irmãos, está enganando um monte de gente, está se intensificando. Outro tema que eu estou aprofundando de volta é a questão do joio e do trigo. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos começando a ver essa polarização cada vez mais forte. Os que não amam a verdade e aqueles que amam a verdade no íntimo. Estamos começando a ver isso acontecer. Porque a verdade, ela vai te levar para o caminho de cruz. Os que não amam a verdade, eles vão se engraçar e gostar da mentira. Qual que é a grande... Como que eu vou conseguir achar a diferença? Como que eu vou ajudar o meu discípulo a achar a diferença? Batismo no Espírito Santo. Batizados no fogo. Fogo. Por que fogo? Porque o fogo, irmão, por onde passa, muda. Não existe coisa que o fogo toque que não transforme. Não existe, irmão. No mínimo, ele purifica. Por exemplo, o ouro. Se o ouro se for queimado no fogo, ele não vai virar outra matéria. Mas com certeza ele vai ser purificado. Que nós sejamos uma igreja que não foge do fogo. Que nós sejamos uma igreja que fale assim: Deus, pode mandar fogo. Manda fogo, porque eu quero ser... Não é fogo só para eu ter uma experiência para dar uma chapada com o Espírito. Não, irmão. É legal, eu gosto. Mas é muito mais que isso. Uma experiência que te abre o entendimento para a revelação dele que está aqui dentro.
Uma experiência que te abre os olhos para enxergar uma realidade que já existe antes da fundação do mundo. Ela já existe. Existe uma estela espiritual feita por Deus antes da fundação do mundo. E quanto mais perto você chega dessa, mais a vida abundante de Jesus você experimenta. Não tem a ver com palavra, não tem a ver com profecia, com charabacanta, com eis que te digo, com revelação, com dom, com ministério. Tem a ver com conhecimento de Cristo. Com querer conhecê-lo, com entender e pedir, Deus, me deixa conhecer você um pouquinho mais. E irmão, geralmente quando vem uma resposta de uma oração dessa lapada. Por quê? Porque mais luz, quanto mais luz, mais aparece impureza. Quanto mais fogo, mais quente fica e mais impureza começa a sair. E para encerrar, de fato, quando os anjos cobraram aquela urgência, falaram: ei, se liga, rapaziada, tem coisa para fazer. Na hora, eles voltaram. Os versículos depois falam que eles vinham do monte chamado Oliveira. Então provavelmente eles estavam lá no Monte das Oliveiras. Provavelmente foi lá que Jesus foi para o céu. Voltaram e ficaram lá no cenáculo. Porque também você lê: aguardem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E lá foram eles, aguardaram em Jerusalém, no cenáculo. Então veio o vento impetuoso, batizou eles do Espírito Santo. Mas queridos, fazer discípulos de Jesus é ser testemunha de Jesus. Irmão, fazer discípulo da nossa igreja não é um esquema. Fazer discípulos da nossa igreja não é uma pirâmide. Fazer discípulos da nossa igreja não é posição. Talvez você possa ter visto isso. Talvez você possa ter visto isso. E se você viu, você deve falar com a pessoa com um coração humilde e quebrantado. Ah, pastor, mas eu não estou sendo discipulado pelo meu discipulador. Será que o teu discipulador viu que você não aguenta o preço do discipulado? Por isso que por amor a você não está discipulando da forma que deveria ser discipulado? Pastor, vocês se acham muito. Não, irmão. Misericórdia. Mas nós queremos o alto padrão bíblico de Jesus na nossa vida. E eu sei que a gente consegue viver isso sem virar uns crentes chato, morrinha, religioso, legalista, cheio de esquema. Não. Eu sei que dá para viver com alegria, com senso de humor, com gostoso, se divertindo, zoando com as pessoas, com os irmãos, porque, né? Tem uns que gostam de zoar com a galera, né? Sei quem. Dá. Eu sei que dá. Eu quero ser discipulado, mas você não está disposto a pegar o fardo leve e suave de Jesus. Eu quero ser discipulado semanalmente, porque essa pessoa vai cuidar de mim. Não. Que vai cuidar de você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Deus quer que seja através daquela pessoa para te manter humilde, para você não achar que tem síndrome de Deus, não precisa de mais ninguém agora. Não, eu preciso. Eu não dependo do meu discipulador, eu preciso do meu discipulador para me manter humilde, homem, carnal, ou melhor, na carne, para que eu possa alimentar o meu espírito. Eu preciso de alguém que baixa a bola, rapaz, ou que chegue para mim e fale: filho, vem cá, levanta, cara, você é muito mais do que isso. Tem as duas coisas. Eles foram lá, aguardaram em Jerusalém e foram revestidos. E aqui fica a palavra testemunha. O que é? E serão minhas testemunhas.
em Jerusalém. Aqui está só uma palhinha do que é os restantes, mas ele fala: a menor porção de governo que Jesus deu à comunidade dos discípulos é uma cidade. Serão minhas testemunhas em Jerusalém. A menor porção de governo que Deus tem para Paz Church Guaratuba, que é uma igreja que faz discípulos de Jesus, é a cidade de Guaratuba. Não é que nós vamos ser os caras arrogantes, nariz empinado. Eu sou da Paz Church, eu mando na cidade. Não. Deus não vai permitir isso acontecer. Ele já provou isso. Ele não vai permitir isso acontecer. São com pessoas que entenderam o que isso aqui significa. A palavra testemunha significa em grego, a palavra que Jesus usou em grego é: e serão meus mártires. Mártires. Porque o Espírito Santo de Deus só habita naqueles que escolhem morrer. A palavra mártires traz 3 sentidos para o testemunho de Cristo. Sentido legal: essa pessoa, ela é prova viva de que Deus existe, de que Jesus é Jesus. O sentido legal da palavra mártir é: ele é discípulo de Jesus. Ele realmente é um testemunha ocular e também auditivo. Ele ouviu. Ele é a prova. Ele é uma prova cabal de que Jesus Cristo existiu. Palavra mártir. Segundo, sentido histórico: quem foi Jesus? Eu vou te contar. Quem é Jesus? Eu vou te contar. O que Jesus fez? Vem que eu vou te mostrar. O que Ele pode fazer por mim? Isso. Tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Mártires não é morrer apenas. Mártires é ser testemunho histórico. É aquele que é espectador de alguma coisa. Aquele que possui algo com ele, de alguém. Sentido histórico. E o outro é o sentido ético. São chamados e se tornam leais e fiéis ao que os chamou, nem que isso lhes cause a morte. Hoje eu recebi um vídeo, eu não aguento, eu choro, me perdoe, de uma família de curdos do norte da Síria. Irmão, os curdos estão sendo arrebentados lá. Pai, 4 filhos e a esposa. E eles pediram para o irmão Gerd cantar uma música que eles se converteram a Jesus. E eles queriam cantar uma música. O nosso irmão Gerd foi levar um casal de cabritos para uma família de 2 mulheres e suas filhas que perderam seus maridos na guerra. Levou uma cabra e um cabrito. E ele orou assim: que o Senhor abençoe e que esses 2 possam se tornar um rebanho de cabras para vocês cuidar. E a menininha de 12 anos pegou a cabrinha pelo chifre e saiu andando assim para poder cuidar. Por quê? Porque vai ser o ganha-pão delas. Aí ele foi na casa desses curdos e eles começaram a louvar o Senhor na língua deles. Não entendi nada. Mas sabe o que eu vi ali? Mártires, testemunhos vivos, nem que seja até a morte. O poder de Deus opera na área da sua vida que você decide morrer. Quer experimentar o poder de Deus? Morra. Morra. Jesus disse: a comunidade dos discípulos, eles estavam numa comunidade, o poder veio na comunidade. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me,
Lucas 9, 23, filha. Perdão. Pastor, como que eu posso permitir que o poder de Deus governe a minha vida? Entregue-se. Entregue-se. Eu vou falar uma coisa para vocês, enviado pelo Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus Cristo, quando nos disse: eu vos enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, e esse vos fará lembrar todas as coisas que eu vos ensinei. João 14, 26. Não ache, não se engane. A palavra de Deus nos ensina: aquele que pensa de si mesmo além do que convém, engana-se a si mesmo. Não ache que essa luta que você está tendo com os princípios de Deus para tentar viver os teus princípios, você vai vencer. Não vai, porque chegou o momento da decisão daqueles que amam a verdade no seu íntimo. 2 Tessalonicenses, nós lemos que Deus enviou a operação do erro para que eles não creiam na verdade. Por quê? Porque não amaram a verdade. Eu não sei, eu não concordo, eu não sei o que. Vá orar, vá jejuar, vá ler a Bíblia. Tira 3 dias e vai ficar num lugar sem internet, sem esposa ou sem o esposo, sem comida, só água, Bíblia, caderno e caneta. Porque não se deixem enganar. O espírito do anticristo está minando as verdades que foram estabelecidas por Cristo. Só que nós escolhemos não estabelecê-la em nosso coração. Jesus Cristo disse, pode ficar de pé, querido. Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você sabe qual é a sua cruz? A Bíblia diz, irmão, Paulo descreve vários. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, ou por amor ao meu nome, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu não quero chegar lá e o meu Senhor diante de Deus, da glória do Pai, dos anjos, e falar: eu tenho vergonha de você, porque você preferiu essas idiotices, essas coisas de menino, do que a minha verdade. Você escolheu ganhar a sua vida do que perdê-la por amor ao meu nome. Então existe, irmãos, um desafio para nós: viver nesse mundo, ter sonhos, projetos, fazer uma faculdade, melhorar financeiramente, construir uma casa, um carro. Não tem nada de errado com isso. Só que Jesus deixou num versículo a receita para isso tudo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer ficar rico? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus foi estabelecido: tenho consumado a obra que me deste a fazer. Discípulos,
Pastor, você quer dizer que eu vou ser rico se eu fizer discípulo? Se tiver nos planos de Deus que durante esse processo você discipule homens ricos e você fique rico, pode ser. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O Evangelho está repleto de palavras. O reino de Deus é semelhante a tal coisa. O reino de Deus se assemelha a tal coisa. O reino de Deus se assemelha a isso. O reino de Deus é como isso. Está cheio de exemplo. Cheio. Aquele que fizer isso, herdará o reino. Aquele que fizer assim, não vai herdar. Aquele que fizer assim, entrará, tal. Aquele que não fizer, não entrará. Está cheio. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente ama juntar mestres para nós mesmos, segundo as nossas próprias cobiças. Porque é maravilhoso ser um servo do Deus ventre. É uma escolha. Jesus disse, aquele que, ou seja, tem os que vão e tem os que não vão. Discipulador querido, você vai ter os discípulos de Jesus mais poderosos nessa terra, se você escolher viver dessa forma. Não tem outro jeito. Como que eu vou, pastor, como é que eu vou conciliar tudo isso? É um fardo, é um peso. Não. Você não está falando do mesmo Jesus que eu. Vamos orar? Vai assim com as suas mãos. Jesus quer governar. Tudo isso começa com você. Jesus quer governar sobre você. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que para o Senhor ministrar essa mensagem à minha vida, de todos os meus irmãos que estão aqui presencial e online, o Senhor passou por cima dos meus pecados, Senhor. O Senhor não olhou isso. O Senhor olhou o sangue de Jesus na minha vida. Por isso eu sou grato, Jesus. Eu me rendo ao teu senhorio, Senhor. Espírito Santo, eu te peço. Eu não sei mais como, Senhor. É somente o Senhor. Eu te peço que nós não sejamos enganados. Nós não sejamos enganados por esse espírito de engano, de operação do erro. Por isso nós nos sujeitamos ao Senhor, para que possamos resistir a essa onda diabólica que quer roubar de nós a semente de vida que traz peso, nos faz sentir o peso da tua glória, que faz com que nós nos prostremos diante do Senhor. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda nessa hora, Pai, aqui dentro da igreja, nas casas, quem está assistindo essa mensagem, nos ajuda. Eu te peço, me ajuda. E eu me rendo, Senhor.